Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café. E hoje vamos falar sobre 5 ideias para fotografia de rua. O vídeo de hoje é um oferecimento dos meus amigos da Fotoseg Corretora de Seguros. Se você quer fazer um seguro do seu equipamento fotográfico, entre em contato agora com o pessoal da Fotoseg. Na descrição desse vídeo tem telefone, WhatsApp, e-mail, tudo que você precisa para entrar em contato com o pessoal da Fotoseg e fazer agora a cotação e o seguro dos seus equipamentos fotográficos. Não vai ficar aí saindo para a rua fazer fotografia de rua sem ter os seus investimentos protegidos. Eu sou cliente da Fotoseg há muitos e muitos anos, muito satisfeito com o serviço deles, sempre me atenderam com muita cordialidade. Olha, tiram todas as dúvidas, o preço é justo, não tem o que falar. Então, quer fazer seguro do seu equipamento? Fala com o pessoal da Fotoseg. E o pessoal da Fotoseg está lançando um blog. O blog da Fotoseg tem vários artigos aqui interessantes, inclusive sobre seguros. Então aí tem sobre subtração de bem, o que o seguro cobre e o que não cobre. Vai tirar suas dúvidas lá no blog da Fotoseg. O que é a franquia do seguro. Também tem um artigo do Gui Rossi. Quem não conhece o canal do Gui Rossi, procura ele aqui no YouTube. Tem um canal muito legal com muita informação. E nesse caso aqui ele está com um artigo sobre fotografia com grande angular. E tem um artigo meu chamado 5 ideias para fotografia de rua, que vamos clicar aqui no ler mais e vamos falar um pouquinho, vamos conversar neste vídeo sobre fotografia de rua. Eu vou passar para vocês várias imagens, as 5 dicas que estão aqui neste artigo e quem sabe aí mais uma dica extra mais perto do fim desse vídeo. Vamos lá, minha gente, 5 ideias para fotografias de rua. Uma ideia que eu gosto muito, eu chamo de caminhos e caminhantes, porque se tem uma coisa que o ser humano construiu na fotografia, não na fotografia de rua, mas nas ruas, o que é uma rua senão um caminho? Algo por onde iremos trafegar, e geralmente nós trafegamos sem olhar muito por onde andamos, né? A gente vai de um ponto A até um ponto B sem pensar muito em toda a riqueza visual entre estes dois pontos. E eu gosto dessa ideia do caminhos e caminhantes como um dos possíveis temas, uma das possíveis ideias para a fotografia de rua ou fotografia urbana, a gente pode chamar dos dois jeitos. Tem gente que coloca aqui especificamente fotografia de rua, é a fotografia das pessoas nas ruas, dos fatos acontecendo nas ruas. Eu entendo que tudo o que está acontecendo no espaço urbano acaba sendo uma fotografia de rua, com pessoas ou sem pessoas, mas há um debate nesse tema. Mas caminhos e caminhantes é uma das ideias que eu queria mostrar para vocês enquanto eu falo. Vão passando fotos, uma delas está aqui no artigo no blog da Fotoseg. O espaço urbano ele é recheado de caminhos. As ruas, as avenidas, as passarelas, pontes, viadutos, túneis. Nós construímos passagens. E essas passagens são cheias de linhas, de perspectivas. Tudo isso rende imagem, é só você trabalhar criativamente essa ideia. Eu gosto de trabalhar silhuetas quando eu coloco os caminhantes nos caminhos, porque eu penso que as pessoas em silhueta, eu não estou invadindo a privacidade delas, revelando a personalidade delas, eu não estou entrando no íntimo de ninguém. A pessoa ela é parte de um cenário, então eu gosto de tratar os caminhantes nestes caminhos sempre como silhuetas, mas isso é uma preferência pessoal minha. Outro tema interessante que a gente pode considerar são os caminhos sem os caminhantes. O caminho por si é a obra do ser humano. Nós construímos ruas, avenidas, túneis, passarelas, portas, janelas, por onde passamos, né? E o caminho em si que nós construímos, ele é um tema fotográfico. A gente está vendo algumas imagens enquanto eu falo, e esta aqui que está no blog é uma longa exposição, então na verdade os caminhantes estão aí, as pessoas estão passando por aí, mas como é uma longa exposição,
elas acabam borrando, sumindo, e a ênfase fica no caminho. Uma das estruturas composicionais mais frequentes, para mim pelo menos, na fotografia urbana ou a fotografia de rua, é essa perspectiva que aponta para um ponto de fuga lá no fundo da imagem, essa perspectiva que mostra justamente este caminho a percorrer ou o caminho percorrido. Eu acho que é um tema em si, o próprio caminho. Outro tema que eu gosto muito na fotografia urbana ou fotografia de rua é a imensidão. Porque se a gente pensar, São Paulo, onde eu vivo, é uma cidade imensa, de mais de 10 milhões de habitantes. Mas existem muitas outras, quando a gente pensa em grandes cidades como variadas capitais desse nosso grande Brasil. Então, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Manaus, quantas grandes cidades muito interessantes nós temos. E aí, para revelar essa imensidão, eu costumo gostar e preferir um ponto de vista alto. A gente pode imaginar um drone, um voo de helicóptero ou do alto de pontes, prédios, viadutos, porque o ser humano constrói muitas estruturas elevadas e a gente pode usar isto como um ponto privilegiado para revelar essa imensidão. O uso da perspectiva alongada com ponto de fuga lá no fundo da imagem, com esse ponto de vista elevado, ajuda a mostrar a imensidão. E já que eu falei de drone, vale mencionar que a Fotoseg faz seguro de drone também, fala com eles. Outro tema fotográfico que eu acho, e aí eu queria me deter um pouco aqui, talvez o grande tema da fotografia de rua, o grande tema da fotografia urbana, seja o instante. Um dos nossos grandes fotógrafos históricos, o Henri Cartier-Bresson, cunhou um termo que é o momento decisivo, e para esse momento decisivo ele falava que era uma questão de um acompanhamento atento de tudo o que acontece até que as cenas atingissem um ápice, o ápice da sua dramaticidade, do seu acontecimento, e esse ápice é o momento fotográfico, esse instante. Então, o instante na fotografia de rua é aquele ponto tão fugaz, tão momentâneo, tão rápido, que se a gente piscar, a gente perde. Eu coloquei uma foto aqui no blog que meio segundo depois e as pessoas sairiam do enquadramento da posição em que elas estão. Meio segundo antes e as pessoas estariam uma na frente das outras e não daria certo. Então o instante é uma coisa fugaz, é uma coisa que depende muito da agilidade do fotógrafo captar e entender quando uma cena atinge uma harmonia específica para o clique. Isso exige muito estudo de composição, muita agilidade, muita resposta rápida. O instante é um dos grandes temas da fotografia urbana e da fotografia de rua. Outro tema que eu tratei aqui no blog da Fotoseg foram os padrões, a repetição, porque também o ser humano ele é repetitivo, ele faz ruas todas iguais, avenidas todas iguais, os postes são iguais, as janelas, nós criamos padrões de repetição. Isso por um lado é bom, nos dá conforto. Uma vez que você viu uma rua, uma sinalização, imagina que cada placa de trânsito fosse de um jeito e você nunca soubesse o que cada uma está realmente sinalizando. Então o padrão, a repetição, nos ajuda a literalmente viver na sociedade, no mundo que criamos. Então você vê uma placa de pare no meio da rua, você sabe que é para parar. E na esquina seguinte a outra placa é igual àquela. Então você não tem que aprender uma informação nova a cada segundo. Portas são geralmente portas, janelas são geralmente janelas. Então essa padronização é muito típica porque ela nos dá um conforto psicológico para que não tenhamos que aprender uma nova informação a cada milésimo de segundo. E os padrões são um tema em si na fotografia. A repetição de postes, repetição de pessoas numa fila, repetição das faixas de uma faixa de pedestres, entre outras milhares de possibilidades. Aqui no blog eu coloquei uma foto que é uma repetição de janelas refletida numa outra repetição de janelas. Então um padrão refletido em outro padrão. E aí a gente pensa, poxa, esse vídeo tem 5 ideias, que interessantes essas ideias.
Poderiam ser 10, poderiam ser 200, poderiam ser 500, porque o espaço urbano rende muitas ideias fotográficas das mais variadas. Uma que eu gosto muito e que é a dica extra deste vídeo aqui é a pequenez do indivíduo. Porque se o ser humano consegue construir cidades imensas, se o ser humano consegue construir obras incríveis como prédios, arranha-céus, pontes, viadutos, metrô e assim por diante, o ser humano ele é muito pequenininho diante dessa própria imensidão da cidade. E eu gosto de colocar esse ser humano pequenininho diante dessa imensidão como um personagem. Ele é parte fundamental, ele é uma espécie de formiguinha no formigueiro. Sem a formiguinha não existe o formigueiro, então sem o ser humano não existe a cidade, não existe o espaço urbano, não existe a fotografia de rua. Sem o ser humano não existe nada disso. Então o ser humano ele é fundamental, mesmo que o tamanho dele seja diminuto diante da paisagem. Eu gosto dessa relação aparentemente contraditória em que o pequenino ser humano é a peça fundamental e ele pode ser a peça fundamental da composição. Sem ele, de repente, sua composição fica vazia. Sem ele, de repente, a sua foto não faz sentido. E assim, a pequenez do indivíduo é um tema que eu gosto de perseguir na fotografia de rua, na fotografia urbana. Dá uma chegada no blog da Fotoseg, faça a sua cotação de seguros com eles, faça seu seguro então de drone, câmera fotográfica, lente, cota com o pessoal da Fotoseg. Tem gente que acha que é caro, não é caro, é um preço justo diante do tamanho do investimento do seu equipamento, que você não quer pôr em risco o seu investimento. Então é um preço justo. Muita gente pergunta se precisa de nota fiscal. Não precisa, você manda fotos do equipamento com os números de série, mas isso quem vai orientar direitinho é o pessoal da Fotoseg. Então entre em contato e fala, olha, eu tenho essa câmera, eu tenho essa lente, quero saber quanto é que custa o seguro. O WhatsApp, telefone, e-mail, todos os contatos deles estão na descrição deste vídeo. Lembrando que se você quer evoluir na sua fotografia de rua, você também pode adquirir os meus cursos. Tem o curso de composição, de fotometria, de fotografia em preto e branco. Dá uma chegada lá no meu site que você tem toda a informação. Tá joia, minha gente? Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!